Bom, pessoal, nós vamos começar hoje um assunto motor de indução trifásico, certo? Vocês vão ter lá na teoria toda a conceituação, né, do motor de indução trifásico. Eu vou fazer aqui um resumo para a gente, tá? Mais superficial, vocês vão ver aprofundadamente na parte teórica, certo? Mas eu vou fazer um resumo aqui para facilitar o desenvolvimento da nossa aula, certo? Então, o motor de indução trifásico, vou escrever aqui, né? Motor de indução trifásico. Então, ele tem o estator, seria esse desenho aqui, né? Que a gente teria o estator. Onde são alojados 3 enrolamentos defasados de 120 graus, a gente vai mostrar depois, que são as fases do estator, né? Pode ser ligadas em Y ou delta. Aqui eu tenho o rotor. Esse rotor aqui é um rotor tipo gaiola, ou gaiola de esquilo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Vocês notem que ele tem ferro, né? Para o fluxo poder passar e se concatenar com o estator. Mas ele tem também os anéis aqui, ó, a gente chama anéis de curto-circuito, que são feitos de alumínio, né? E aqui no meio, a gente não está vendo, na verdade que está por baixo aqui do ferro, né? A gente tem barras que a gente chama barras de alumínio. O conjunto dessas barras de alumínio com os anéis de curto-circuito a gente chama de gaiola, então gaiola de esquilo, né? Então, o rotor pode ser bobinado também, como o estator, para máquinas maiores, certo? Mas o mais comum na indústria, pela robustez, né, são os rotores em gaiola. Porque quando uma máquina dessa queima, normalmente o que queima são os enrolamentos do estator, que são de cobre, né, com isolamento. Então pode haver curto entre espiras, pode haver curto entre uma espira e o estator, tá? E o rotor aqui não tem como queimar, né? O alumínio funde a 400 graus, se não me engano, certo? Então até o alumínio fundir e derreter isso aqui, o estator já queimou há muito tempo, né? Então o motor de indução é o motor mais robusto que existe na indústria, né? Quando acontece alguma coisa que porventura queime o estator, ele pode ser eventualmente rebobinado, certo? Então isso aqui são as partes ativas, né? O estator e o rotor que a gente vai estudar. Aqui eu tenho a carcaça de ferro, né? O estator vai dentro aqui dessa carcaça, né? Ela tem aletas aqui, ó, para diminuir a resistência térmica entre o meio ambiente e o núcleo do estator, né? Para diminuir a temperatura e a máquina poder funcionar com uma corrente maior, com uma potência maior, né? Então tem que ser ventilado para fluir o calor de dentro da máquina para fora. E essas aletas aqui servem para aumentar a superfície de contato com o ar, né? Também com o objetivo de refrigerar e diminuir a temperatura do interior da máquina devido à corrente, a máquina tem um ventilador aqui, tá vendo? Então tem a tampa da carcaça, né? Mais outra tampa do ventilador. Esse ventilador ele serve para forçar, né? A ventilação força, na verdade, uma ventilação imposta pelo próprio movimento do rotor, né? Então ele força a passagem do ar por essas aletas e faz com que o calor de dentro da máquina flua para o meio ambiente, diminuindo a temperatura dos enrolamentos. Com isso eu posso fazer passar uma corrente maior nos enrolamentos do estator. Ou seja, eu consigo, apesar do ventilador, fazer com que o motor tenha um volume menor, né? Então, a gente usa o ventilador para isso, né? O problema é que ele causa umas perdas, né, que a gente chama perdas por ventilação, né? Tem mais o atrito também nos mancais, né, que seguram os eixos do rotor, né? Essas perdas também podem ser chamadas de perdas rotacionais, certo? Então, isso aqui seria a carcaça e aqui o ventilador, tá bom, pessoal? Bom,
O estator, pessoal, ele tem enrolamentos, né, distribuídos. Aqui tem uma vista do estator um pouco melhor. E aqui uma das bobinas. O estator pode ser de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, né? Vai depender da velocidade que eu queira que a máquina gire, certo? Então aqui eu estou mostrando as ranhuras, né? Aqui normalmente o estator é laminado para evitar a circulação de correntes de Foucault, como um núcleo de transformador também, né? E aqui uma bobina, né? Normalmente um estator ele tem a fase distribuída em várias ranhuras, né, para não ficar concentrada, certo? Então aqui, por exemplo, eu poderia ter uma bobina de uma fase, certamente nesse caso teria uma outra bobina aqui, se a máquina fosse de 4 polos, né? Ou mais duas bobinas dessa, dois grupos de bobinas dessa, se a máquina fosse de 6 polos, por fase, né? Então os enrolamentos ficariam distribuídos. Aqui dentro eu tenho a parte ativa dos enrolamentos, isso aqui seria um isolante, né? Para isolar os condutores da parte ativa, que é ferro, que é condutor também, né? Certo? Agora um pouquinho sobre o rotor em gaiola. Aqui eu fiz duas figuras. Note que aqui eu teria as barras, né, pessoal? E aqui os anéis de curto-circuito, né? Normalmente as barras não são assim como essa figura aqui maior, paralelas, elas são um pouco inclinadas. Elas são paralelas, mas um pouco inclinadas. Isso é para evitar oscilações no torque da máquina, certo? Para a máquina ficar menos ruidosa, vibrar menos, né? Então, normalmente a corrente entra por uma barra e sai por outra, certo? Se a máquina for de 2 polos, por exemplo, a corrente poderia entrar por uma barra dessa, passar pelo anel de curto-circuito, sair numa outra barra lá longe e voltar. Então, na verdade, cada barra dessa tem uma imã a 180 graus, certo? Se a máquina for de 4 polos, ela vai ter uma imã assim, um retorno de corrente a cada 90 graus, né? Por exemplo, mais ou menos aqui, a corrente poderia passar por aqui, ó. A corrente poderia, vamos ver aqui, a corrente poderia, por exemplo, passar por essa barra aqui, ó. Lá no anel de curto-circuito. Se for de 2 polos, seria 180 graus. Vamos supor que ela fosse de 4 polos, para facilitar, mais ou menos aqui, ó, teria a mesma corrente, né? Note que os anéis de curto-circuito eles têm que ser mais robustos, porque por eles passam as correntes de todas as barras, né? Ou de todos os pares de barras, né? Na verdade, o fluxo produzido pelo estator vai cortar essas barras e um campo magnético mergulhado numa corrente produz o torque que movimenta o rotor. O motor de indução ele é chamado assim motor de indução porque no rotor não existe uma fonte, certo? Essas correntes que aparecem aqui nas barras do rotor, nos enrolamentos do rotor, elas são produzidas por indução, através do campo girante, que é um campo produzido pelo estator, que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, né? Então, o estator produz um campo girante. Esse campo girante vai fazer variar o fluxo no rotor. E como o rotor está em curto-circuito, seja ele bobinado, o rotor pode ser bobinado 3 fases bobinadas, né? Ligadas em Y ou delta, pode ser também, em máquinas maiores, ou pode ser assim em gaiola, que é o mais comum. São enrolamentos em curto-circuito. Então, se tem uma variação de fluxo aqui, é induzido uma FEM. Como está em curto-circuito, aparecem as correntes rotóricas, né? As correntes do rotor, ou correntes das barras aqui, né? Mas poderia chamar de correntes do rotor, IR ou I2, né? E essas correntes induzidas, mergulhadas no campo girante produzido pelo estator, produz o torque que movimenta a máquina. Por isso, motor de indução. Vamos falar agora só um pouquinho, vocês vão ver isso mais aprofundadamente lá na teoria, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês uma introdução, como que se produz esse campo girante, que é o fundamento que faz a máquina de indução funcionar, certo? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho o estator, são 3 fases, A, B e C. Aqui é uma máquina alimentar bem simples, pessoal. Cada fase ocupa só 2 ranhuras, uma máquina real ocupa várias ranhuras, o campo girante ficar mais uniforme, a máquina não ter ruído, não ter vibração e oscilação de torque, tá? Numa máquina alimentar mais simples possível seria essa daqui, de 2 polos.
Note que o início da fase A, quando a corrente é positiva, ela entra aqui, sai em A'. Quando ela é negativa, ela entra em A', sai em A. A fase A está aqui, né? 120 graus depois, começa a fase B. O outro lado da bobina da fase B está aqui, ó, né? Passa pelo lado ativo do enrolamento e sai lá do outro lado, né? Aqui eu estou desenhando só a parte ativa do enrolamento, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o estator. A gente está mostrando naquele desenho só a parte ativa, essa parte aqui de dentro, né? Certo? Essa outra parte aqui, que chama cabeças de bobina, né? A gente não está mostrando. Eu fiz um corte no meio do estator e estou mostrando a parte que realmente produz o fluxo que vai passar pelo ferro. Essa parte aqui, ela faz um fluxo disperso, né? E vocês vão estudar melhor lá na teoria, né? Mas é um fluxo disperso semelhante ao fluxo disperso que existe no transformador, certo? E aqui eu teria a parte ativa do enrolamento, né? Então eu fiz um corte bem aqui no meio do estator, né? Para ver como que se comporta esse campo girante, certo? O estator ele é formado por 3 enrolamentos iguais. Esses enrolamentos têm o mesmo número de espiras, né? E eles são alimentados, ligados em Y ou delta, certo? Eu vou considerar aqui o IA, o IB e o IC a corrente que circula em cada fase, né? Claro, a ligação Y-delta vai depender do projeto da máquina, da tensão da fonte de alimentação, do sistema que o motor está ligado, certo? Então aqui, como as 3 fases têm o mesmo número de espiras, a fase A, a fase B e a fase C, alimentada por um sistema trifásico equilibrado, as correntes vão ficar equilibradas também, né? E vão ficar defasadas de 120 graus. Então o que acontece aqui? A gente tem 3 correntes, IA, IB e C defasadas de 120 graus no tempo. E tem 3 fases A, B e C defasadas de 120 graus no espaço. Isso produz um campo magnético girante, que vocês vão estudar melhor lá na teoria, mas aqui eu vou dar uma explicação bem simples que vai ajudar vocês a entender como que funciona esse campo girante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Imagine que eu estou nessa... Vou tirar uma fotografia aqui a 90 graus, exatamente nesse instante de tempo, certo? Eu vou chamar um instante de tempo T1, 90 graus, tá? Então, T1, bom, o T1 seria em segundos, né? Que seria ômega T, que seria radianos. Então, vou fazer assim, ó. T1 correspondente, né? A um ômega T, seria em radianos, transformando em graus, 90 graus. Nesse instante aqui, certo? A corrente na fase A é máxima e positiva, estão vendo aqui, ó? Então ela entra aqui no lado A, passa lá por trás da máquina, nas cabeças de bobina lá de trás, e sai aqui, né? Aí passa pela cabeça de bobina aqui da frente, dá várias voltas, e sempre entrando aqui e saindo lá, certo? Note que nesse mesmo instante de tempo, a corrente da fase B é a metade, aqui, ó, a metade negativa, tá vendo? Negativa significa estar abaixo do eixo, né? Tá negativo. Negativo, então ela não entra em B, ela entra em B'. Eu vou colocar uma cruzinha um pouco menor, porque a corrente na fase A é máxima, mas aqui é exatamente a metade, certo? Se a gente fizer aqui ó, a expressão do seno aqui, né, atrasado de 120 graus, e avaliar ele para 90 graus, vai dar menos 0,5, certo? Então, a corrente na fase B é negativa, então entra em B' e sai em B. A corrente na fase C também é negativa. Então ela entra em C' e sai em C. Vocês veem, nessa fotografia aí, apesar das correntes estarem evoluindo no tempo, nesse exato instante de tempo, as correntes ficaram entrando no lado e saindo no outro. Apesar de 2 correntes serem negativas, elas ajudaram, no fundo, pela distribuição espacial de rolamentos, ajudaram a corrente da fase A, né? Então aqui, ó, eu vou desenhar a linha de fluxo, ou 2 linhas de fluxo só, né? Vou tentar desenhar aqui. 2 linhas de fluxo. Na verdade, do campo resultante devido à ação das 3 fases ao mesmo tempo.
certo? Aqui eu teria uma outra linha de fluxo. Vou desenhar só duas aqui, né? Note, apesar de todas da corrente em cada fase produzir um campo de dois polos, o campo resultante da ação das três correntes é esse aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó, corrente entrando aqui, regra do solenoide, né, lá do eletromagnetismo, todos os dedos entrando aqui, os outros e depois saindo aqui, né? O polegar indica a direção do campo, né? Eu poderia dizer que aqui em relação ao rotor, por exemplo, né, o fluxo saindo em relação ao estator seria um sul, mas que a gente costuma dizer que é um polo norte aqui, um polo sul aqui, certo? Depende da referência, né? Bom, agora vamos fazer assim, vamos imaginar que a corrente da fase A começou a diminuir e a corrente da fase B começou a subir. Eu poderia tirar fotografias em outros instantes de tempo, mas eu vou fazer a próxima fotografia aqui em 210 graus, aqui, ó, certo? Quando a corrente na fase B é máxima. Então vamos lá fazer a próxima fotografia aqui. Então a gente tem aqui, apago. Aqui ela ficou, não sei porque ficou com defeitozinho aqui, pessoal. Vamos fazer de novo aqui então. Um probleminha no software de desenho aqui. Vamos ver se agora ele fica. Beleza. Bom, agora então eu estava na fase A corrente era máxima, agora ela foi para máxima na fase B, certo? Então vamos analisar esse instante de tempo aqui, ó, 210 graus, certo? graus aqui, ó, esse instante de tempo aqui, ó, né? Corrente na fase B, máxima e positiva. Então, se ela é máxima e positiva, ela entra em B, é bem grande a corrente aqui, é máxima, entra em B, sai em B'. Em compensação, a corrente na fase A, que era máxima, foi diminuindo e ficou negativa, estão vendo? Ó? Corrente na fase A. Então, em vez de entrar em A, entra em A'. Negativa e mais ou menos a metade do valor da corrente máxima. A corrente na fase C, que já era negativa, ficou no máximo negativa e voltou a ser a metade negativa também na fase C. Então, em vez de entrar em C, entra em C' e sai em C. Note que, novamente, pessoal, o campo gerado pelas três correntes ao mesmo tempo, uma ajuda a outra. Certo? E aqui eu tenho outra linha de fluxo. Né? Note só, corrente entrando aqui, os dedos aqui então, polegar dando a direção do campo, né? Polo norte, polo sul. Note que o campo estava nessa posição aqui, ele andou 120 graus. Ó. As correntes andaram 120 graus no tempo, né? Daqui para cá, e houve um campo resultante que andou 120 graus, certo? Então esse tempo aqui seria o tempo T2, 210 graus. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que é o seguinte, a corrente na fase B vai diminuir, né? E a corrente na fase C vai aumentar, certo? Então vamos analisar o próximo instante aqui, ó, 330 graus, quando a corrente na fase C é máxima, certo? Então agora a gente vai analisar aqui, ó, 330 graus, corrente na fase C máxima, corrente na fase B
a metade negativa, a corrente na fase A, a metade negativa. Nesse instante de tempo aqui, a corrente na fase C é máxima, então ela entra em C, sai em C'. Na fase B, ela entra em B', porque ela está negativa. E na fase A, também é negativa. Então não entra em A, entra em A', está circulando com um sentido contrário. Vocês notem que novamente a gente vai ter linhas de fluxo aqui, né? Mais ou menos aqui. Aqui uma outra linha de fluxo. Passando pela coroa do estator. A gente chama essa região aqui de coroa, né? Note que eu não coloquei o rotor aqui para não atrapalhar, né? Para a gente só ver o efeito do estator, certo? Os dedos, corrente entrando e lá corrente saindo. O polegar da direção do campo. Note que o campo veio para cá agora, tá vendo, pessoal? Né? Aqui seria T3, 330 graus, certo? Note que o campo estava aqui nessa posição. Aí, quando a corrente da fase B, quando a corrente da fase A era máxima, quando a corrente da fase B ficou máxima, ele veio para cá, andou 120 graus. E agora a corrente na fase C ficou máxima e andou mais 120 graus, certo? Agora, se a corrente na fase C começar a diminuir, né? E a corrente na fase A começar a aumentar, ele vai voltar para esse instante de tempo inicial, ó. Então, o T aqui, que seria, acho, 450 graus, esse ponto aqui, ó. Ele exatamente a mesma fotografia que eu tirei em 90 graus, né? Então, as correntes, elas andaram aqui, ó, deram um ciclo, ou seja, 360 graus, né? Um ciclo. E o campo girante também deu 360 graus, certo? Então, daí vocês vão ver depois, tem uma expressãozinha para isso, para o campo girante, né, para a velocidade do campo girante. Nesse caso aqui é uma máquina de 2 polos, tá, pessoal? Vocês vão ver isso melhor lá na teoria, certo? Mas a velocidade com que o campo girante gira, eu particularmente chamo de N1, tá? É 120 F sobre o número de polos. Essa máquina aqui é uma máquina de 2 polos, certo? Então, nesse caso aqui, se a gente colocar a frequência 60 Hz e dividir por 2 polos, vai dar 3.600 RPM. Na verdade, as correntes completam 60 ciclos por segundo. Cada corrente dessa fazendo um ciclo, o campo girante vai dar uma volta completa. Então, o campo girante também dá 60 ciclos por segundo. Ou seja, 60 ciclos por segundo vai dar, vezes 60, 3.600 RPM, ou seja, ciclos por minuto, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, mostrar só o rolamento dos polos, vocês terem uma ideia, né, como é que o campo girante funciona, né? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho na outra transparência, aqui, ó, corrente na fase A máxima, né? Depois corrente na fase B máxima, girou 120 graus, depois corrente na fase C máxima, girou mais 120 graus. E daí ele voltaria depois, né, para essa posição, certo? Então ele fica girando, né, pessoal? Campo girante, né? Fica girando. Esse campo vai cortar os enrolamentos do rotor, vai induzir correntes no rotor e vai fazer a máquina funcionar, certo? Essa é a primeira aulinha que a gente teve agora sobre o motor de indução. Vou fazer uma outra antes de a gente entrar no ensaio propriamente dito, certo? Para vocês conhecerem um pouquinho o motor, né? Na verdade, aqui é só para ter uma introdução, vocês vão ver a teoria aprofundada lá na parte teórica, né, pessoal?